Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana, tenho 26 anos, sou pedagoga há 7 anos, formada pela UFMG, tenho uma pós-graduação em alfabetização e letramento, e há 5 anos eu atuo em sala de aula com uma turminha de primeiro ano do ensino fundamental. Gente, o tempo passa muito rápido, minha primeira turminha já está no 5º ano. Então, eu e a Fran estamos trazendo alguns temas aqui para esse canal que são muito importantes para as crianças terem um sucesso no processo de ensino-aprendizagem, no processo escolar. Estamos preparando conteúdos muito bacanas. Então, vem com a gente para o vídeo de hoje. Então, antes de eu falar para vocês hoje qual é o tema propriamente dito, eu quero fazer uma perguntinha. Você, pai, mãe, educadora, já percebeu que hoje em dia nós temos uma necessidade de correr com o processo de alfabetização das crianças? Em algum momento você já se sentiu sufocado por essa pressão em relação às crianças? Seja ela seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna, já percebeu que hoje existe uma corrida frenética para isso aqui, ó? Aprender a ler e a escrever? Pois é, hoje em dia, cada vez mais, eu tenho a sensação de que o processo de aprender a ler e escrever tem sido antecipado para as nossas crianças. E algumas habilidades, alguns processos que são fundamentais para isso acontecer de uma maneira qualificada têm sido deixadas para trás. Existem alguns processos que devem ser construídos muito antes do ato de aprender a ler e a escrever. Em minha atuação em sala de aula, eu já percebi que algumas crianças às vezes conseguem ler, às vezes conseguem escrever, mas têm dificuldade, por exemplo, de correr, de subir e descer uma escada, tem medo de usar o corpo para subir mais alto, para arrastar no chão, para rolar. Então, hoje eu vou falar da importância da organização corporal para o processo de aprendizagem. Exatamente, pessoal, a consciência do próprio corpo afeta no processo de aprendizagem de uma criança. E aí, ficou curioso? Eu separei alguns autores e também algumas brincadeiras que ajudam nesse processo. Vamos lá para a tela do meu computador. Então, pessoal, agora que nós estamos aqui na tela do meu computador, eu vou falar para vocês sobre a organização corporal e a importância, a contribuição que ela tem para o processo de aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, nossa apresentação está dividida nesses tópicos. O que é a organização corporal, alguns autores que explicam a importância dessa organização para o processo de aprendizagem e algumas brincadeiras que eu separei aqui que ajudam nesse desenvolvimento. Para começar, eu vou falar para vocês a definição separada de organização e de corporal, ok? A organização é o ato ou efeito de organizar-se, composição, uma estrutura regular das partes que constituem o ser vivo. E corporal concerne ao corpo próprio dele ou a ele pertencente. Então, organização corporal significa ter uma consciência do próprio corpo. E o que isso ajuda ou influencia? O que ter uma consciência corporal, uma organização corporal, auxilia no processo de aprendizagem? Vamos ver? Pessoal, Valon já dizia da importância do próprio corpo para o desenvolvimento infantil. Exatamente, ele defendia que em contato com o próprio corpo, com o ambiente, com adultos e com seus pares, as crianças vão se desenvolvendo. Alguns outros autores nos dizem o seguinte: não basta apenas a criança localizar a parte do corpo, por exemplo, cabeça, ombro, joelho e pé. Claro que isso é muito importante, mas a criança precisa compreender que essa parte do corpo faz parte de um todo e que esse corpo responde a determinadas situações de jeitos diferentes. Então, tudo isso a criança precisa compreender. Como esse corpo vai reagir em uma determinada situação? E não apenas localizar cada parte do corpo. Eu tenho aqui esses dois autores que fazem uma relação linda. É a relação entre corpo e mente. Uma relação que é indissociável. Ou seja, é impossível que uma criança, para aprender, ela seja apenas mente. Ela precisa do corpo
e da mente para realizar esse processo. A criança não pode virar para o corpo dela simplesmente falar, olha, fica quietinho aí que agora é a vez da minha cabeça trabalhar. Não, isso não tem como. Ela precisa desses dois conjuntos, tá bom? Vamos listar aqui algumas atividades que as crianças precisam fazer para vocês entenderem por que ela precisa ter consciência desse corpo antes, muito antes de pegar em um lápis e um papel. Olha só, a criança precisa se vestir, ela precisa comer, ela precisa brincar, ela precisa correr e também se equilibrar, por exemplo. Listei essas tarefas. Para todas elas, a criança precisa do corpo. E realizar essas atividades sozinhas traz uma autonomia para essa criança. Autonomia essa que é muito importante para o processo de aprendizagem. Vocês sabiam que, através do equilíbrio, por exemplo, é como a criança vai conseguir usar os músculos para ficar sentado na cadeira e deixar o braço livre para escrever? Exatamente, gente. Para escrever, a criança usa todo o seu corpo. Não é apenas o braço, a mão e a mente, mas todo o corpo. Continuando, esses dois autores também vão nos mostrar que a educação corporal pode ser efetuada em dois níveis. O primeiro nível é o da consciência e do conhecimento, ou seja, a criança vai aprender a conhecer as partes do corpo, a diferenciá-las e também a sentir suas atribuições. E também acontece no nível do controle de si mesmo, em que a criança vai alcançar uma independência dos seus movimentos e a disponibilidade do seu corpo em determinadas situações. Ou seja, não adianta apenas eu ensinar que essa é a mão, mas eu preciso mostrar para essa criança como essa mão vai atuar junto com o corpo em uma determinada situação. Eu já tinha dito isso para vocês, né, pessoal? Não adianta apenas localizar as partes do corpo, mas sim como esse corpo vai reagir em diferentes situações. Nós temos também aqui mais dois autores que vão falar que a estimulação do esquema corporal vai tornar o corpo uma referência básica, né, para a aprendizagem de todos os conhecimentos indispensáveis para a alfabetização. Em cima, embaixo, direita, esquerda, em frente, atrás. Eles falam também que, e isso eu já comentei com vocês um pouquinho antes, que vai permitir o equilíbrio corporal, ou seja, como eu vou ficar sentado e deixar meu braço livre para conseguir escrever, para conseguir realizar as atividades do processo de aprendizagem. E esse último autor aqui, que eu achei muito bacana, ele traz a consequência da má estruturação corporal em 3 âmbitos, em 3 planos, né? No plano perceptivo, se essa estruturação corporal ela não é bem elaborada, a criança pode desenvolver uma dificuldade na leitura e na escrita, que é uma confusão e inversão, que pode acontecer com uma confusão e inversão de letras. Pode acontecer também no plano motor, né, que é a falta de controle de alguns segmentos corporais e uma descoordenação e lentidão. Então, se você percebe aí no seu filho ou na sua filha ou nos alunos uma descoordenação e uma lentidão, atenção, pessoal, isso pode ser uma má estruturação corporal, ou seja, que não foi bem desenvolvida. E acontece também no plano relacional, ou seja, inclusive na relação da criança com o outro. Isso traz dificuldades no vocabulário corporal, né? Ou seja, como eu vou usar esse corpo para me comportar ou para agir em determinadas situações, afetando a relação com outras crianças e fazendo, inclusive, com que essas crianças se afastem dessa outra, né? Então, é importante estar atento nesses tópicos também. Agora, gente, eu vou dizer para vocês que essa frase nunca foi tão verdade. Brincadeira é coisa séria, principalmente a brincadeira com o corpo. Nessa imagem aí, vocês podem ver uma criança brincando, né? Andando nessa linha em que ela utiliza o corpo para isso e o equilíbrio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas brincadeiras que podem ajudar no processo de organização corporal. Primeiro, eu coloquei esse tópico, brincadeiras com o próprio corpo, para a criança imitar o movimento de diferentes animais. Arrastar, andar, saltar, imitando diferentes animais. Incentivar a criança a se equilibrar em uma perna só, depois na outra, pela maior quantidade de tempo possível. Brincar com a criança de sombra, dizer para elas que você vai fazer os movimentos e que elas são a sombra, ou que ela é a sombra. E vai precisar
imitar tudo que você fizer. E aí você tem que usar a criatividade, né? Vai utilizar braço, perna, cabeça, pé, andando ou em movimento. Você pode também levar a criança para a frente do espelho e pedir para ela fazer movimentos e observar, né? E solicitar que ela encontre também as partes do corpo. Brincar de engatinhar, rodar, passar por baixo, pendurar, são essenciais para preparar o corpo também para escrever. E também utilizando o corpo como referência. Pega uma cadeira, pede para a criança se colocar em várias posições ao lado dessa cadeira, e aí do lado esquerdo, do lado direito, em frente, atrás, em cima, embaixo. E também pedir para a criança desenhar o corpo em um papel, nomear, dizer as funções, em que situações podemos utilizá-lo. E aí, pessoal, gostaram do tema de hoje? Eu espero ter ajudado e contribuído um pouquinho com vocês. Um beijo e até a próxima!